Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês, pra você ligado, pra você sintonizado com a gente. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube, porque ontem o São Paulo conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. E o Rafinha falou sobre esse adversário, falou sobre a Copa do Brasil, falou sobre Roger Machado, enfim, a diretoria do São Paulo fazendo o seu lobby, fazendo o seu meio de campo com o novo treinador. E o Rafinha já tem definido tudo com o Roger Machado. Então você que está chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, em parceria com o Japa Tricolor. É o nosso Fujapa Tricolor. Tamo combinado? Vamos começar falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. São Paulo encara a equipe do Juventude no sorteio. Sendo bem sincero, o São Paulo não tem tido muita sorte em sorteios de Copa do Brasil. Pegou o Juventude, é um dos adversários mais difíceis do pote 2. Não tem como, né? Tinham adversários bem mais acessíveis do que a equipe do Juventude, mas o São Paulo não é o Palmeiras, né? Palmeiras que é bom de sorteio ou tem um rabo virado para a lua, podemos dizer assim. Porque o Palmeiras, mais uma vez, consegue se dar muito bem no sorteio. Vai enfrentar a Jacuipense, enquanto o São Paulo enfrenta o Juventude. São Paulo, que além de pegar um adversário difícil, vai decidir fora de casa. No sorteio dos mandos, deu ruim para o São Paulo. São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi, nos dias 22 ou 23, ou nos dias 12 e na volta, dia 12 e 13 de maio, 22 e 23 de abril, 12 e 13 de maio, beleza? Então joga fora de casa o São Paulo a priori nessa competição na Copa do Brasil. E você sabe o que chama a atenção? É que é o quinto mata-mata seguido que o São Paulo decide fora de casa. É o quinto mata-mata seguido que o São Paulo decide fora de casa. Coincidência? Não sei, talvez, né? O São Paulo pode ser... É que o São Paulo é ruim de sorteio, né? Por isso que o São Paulo, mais uma vez, vai decidir fora de casa. Impressionante. Como o São Paulo é ruim de sorteio. Não pega adversário bom e sempre pega jogo fora. Do decisivo, né? E quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, dos 5 jogos de mata, né? Dos 5 mata-matas, ele fez 3 em casa, no jogo decisivo. Então... isso mostra o quanto esse São Paulo é forte em casa, decidindo em casa. Agora, fora, né? Apesar também que esse São Paulo do Roger, a gente não sabe o que é forte e o que não é. O que a gente sabe é que a diretoria entende que o adversário é difícil, que o Juventude era um dos adversários mais difíceis do pote 2, mas, porém, entretanto, todavia, é um adversário acessível. Isso é um fato. São Paulo, primeira divisão, Juventude, segunda divisão, recaiu recentemente, verdade? Mas o São Paulo é um time que acaba tendo essa ideia de que pode sim chegar longe na Copa do Brasil. E esse chegar longe passa por vencer o Juventude. E a diretoria vê como acessível. Dá para passar, dá para jogar, dá para continuar na competição. Mas também pudera, né? Com todo respeito ao Juventude, só faltava a diretoria do São Paulo falar que o Juventude não é um adversário acessível para o São Paulo. Juventude que tem Jandrei no gol, na lateral esquerda, Patrick Lanza, que está indo muito bem, e na rotação tem o Ibali. 3 jogadores do São Paulo que provavelmente não vão enfrentar o São Paulo, porque o Juventude não deve pagar aí a multa de 1 milhão para cada. Né? Apesar que, eu já falei aqui algumas vezes, toda vez que enfrentar o Jandrei, não tem que ter essa multa. Porque o Jandrei não estando, é bom para o time do Juventude. Tem que deixar o Jandrei. Por que que na nossa vez... Porque é uma coisa que eu não consigo entender. O jogador falha, não foi bem aqui, mas não pode jogar contra nós.
quando jogava a nosso favor, afundava a gente. Afundou a gente em uma Copa do Brasil, inclusive. Mas, quando é a vez do São Paulo jogar contra o cara, que ele está emprestado para outro time, aí não pode. Eu queria entender essa lógica. Afunda nós, mas não pode jogar contra nós. A lógica é nenhuma, sem sentido nenhum, essa lógica da diretoria do São Paulo. Enfim, tá aí a Copa do Brasil. Eu acho que é um adversário extremamente acessível. Independente se é primeira, segunda divisão, o São Paulo tem que vencer e tem que passar pelo Juventude. Até porque, Copa do Brasil, money, o que é good, nós have, viu? A diretoria acha esse duelo acessível. Segundo apurou o Alexandre Vieira, a diretoria do São Paulo quer brigar por todos os títulos nessa temporada. Segundo o que apurou o Alexandre Vieira, a diretoria do São Paulo entende que dá para andar com as 3 competições o máximo possível. E fazendo a famosa... fazendo o time rotacionar dos titulares, fazer os jogadores serem poupados em jogos específicos. Por um exemplo, jogo da Copa do Brasil contra o Juventude é difícil, não dá para poupar, vai com força máxima. Jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, agora volta contra o Inter, não dá para poupar, força máxima. Jogo contra o Boston River, estreia da Copa Sul-Americana, opa, esse não dá para poupar, bota força máxima. Venceu 1, 2 jogos na Sula, começa a mesclar. Começou a ir bem no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é adversário par de baixo da tabela, aquela coisa toda, poupa então no Brasileiro. Por exemplo, jogo da Copa do Brasil. São Paulo vai enfiar uns 4 no Juventude no primeiro jogo. Aí poupa no segundo jogo. Ou seja, segundo o que apurou o Alexandre Vieira, dá para a diretoria do São Paulo, a diretoria do São Paulo entende que dá sim para seguir, para andar, para vencer os 3 campeonatos. Essa é a realidade. Até porque o Rui Costa prometeu títulos. E eles vão reforçando isso. Ou isso deve ser muito bom, ou isso vai dar muito ruim. Porque ou você está acreditando numa coisa que não vai acontecer e você está dobrando a aposta, ou você tem muita convicção nos seus jogadores e no seu treinador. Eu não dobraria a aposta. Eu não chegaria e falaria, dá para brigar nas 3 competições. Segundo o que foi falado, o time do São Paulo, na pausa para a Copa, tem que estar bem na parte de cima da tabela do Brasileiro e encaminhado nas outras competições. Encaminhado na fase de grupos da Sula e bem encaminhado também na Copa do Brasil. Ou seja, daqui até a pausa para a Copa, serão vários jogos e segundo o que a diretoria do São Paulo quer, é que seja tudo muito perfeito. Tudo muito certo, tudo muito bom, para poder ter essa pausa para a Copa com tranquilidade. Por falar em ter tranquilidade, quem vai ter tranquilidade para trabalhar nessa pausa de data FIFA é o Roger Machado. Amanhã a equipe já se reapresenta, o Roger volta hoje, inclusive, né? Agora à tarde ele já deve estar de volta aí ao CT do São Paulo para começar a organizar. E segundo o Rafinha e o Rui Costa, que são a alta cúpula do São Paulo, junto com o Herr Massis também, mas o Herr Massis, como eu já disse aqui, pegou a chave do CT e entregou na mão do Rui Costa, porque ele não entende, né? Então ele passou para alguém que entende. Eles entendem, o Rui Costa e o Rafinha, a dupla de R's, os RRs, né? Eles entendem que o Roger, tendo esse tempo para trabalhar, ele consegue formatar o seu time do seu gosto, da sua maneira e colocar no seu estilo de jogo, para poder engrenar e ir atrás dos títulos ou ir atrás das metas, que é deixar tudo muito bem encaminhado. Lembrando, mais uma vez, tem o respaldo, vai permanecer, porém essa pausa precisa ser bem aproveitada pelo Roger. O que eu imagino, o que eu acredito, é que se mesmo depois dessa pausa o time não encontrar uma identidade,
A pressão que é externa da torcida, parte da mídia independente e conselheiros pode vazar para dentro. O Rafinha é quem está segurando as pontas. Quem segura todo o BO, segundo o André Hernan, é o Rafinha. Não deixa, os conselheiros estão lá buzinando na cabeça, o Rafinha conversa com aqui, conversa com outro ali, vai segurando, aquela coisa toda. Mas, se de repente isso começar a não dar resultado, se o Roger não conseguir fazer o time ganhar corpo, ter a sua cara e ganhar jogos, que é o mais importante, aí pode ter certeza que a situação vai começar a ficar complicada. Os dirigentes do São Paulo não pensam em trocar o Roger Machado, mas a gente sabe como funciona. Para tirar o deles da reta, eles fazem o possível e o impossível. E eu vou lembrar, o Roger não tem culpa de estar lá e estar fazendo esse início ruim, porque o início do Roger não é bom. São mais de 100 cruzamentos em 4 jogos. Média de 25 cruzamentos por jogo. E boa parte errado. Quase todos errados. Então, assim, o São Paulo hoje é um arremedo de time. A gente espera que, com essa pausa, e ao contrário do que muita gente pensa, a gente torce a favor do Roger. A gente quer que o Roger dê certo. Como eu disse aqui, o Roger vestiu o uniforme do São Paulo, ele é um de nós. A gente torce sim para que ele dê certo. Só que o início é complicado. O início faz com que a gente não acredite 100% nesse início e no trabalho do Roger. Mas claro, assim como a diretoria do São Paulo, a alta cúpula vai dar esse respaldo, eu também prefiro dar esse voto de confiança. Vou ficar com o pé atrás, com toda certeza, até porque até agora o Roger não fez nada para me mostrar ou provar algo diferente, mas eu vou torcer para que o Roger dê certo. Que o Roger faça o melhor trabalho da vida dele, que ele faça a maior virada de chave da história da carreira dele e que seja uma guinada agora para tudo. Só que primeiro, tem que falar o simples, tem que falar a língua do torcedor, tem que falar o que o torcedor gosta, não que o torcedor gosta, mas tem que falar como o torcedor entende, tem que trazer o torcedor para você, falando palavras difíceis. O futebol é popular, independente se ele é culto ou não, se ele tem muita coisa, muito conhecimento, se ele tem... Mas o futebol, Roger, ei! O futebol é do povo, é um esporte popular. Você pode falar de tática de um jeito que todos entendam. Seja esperto, Roger. Você é inteligente, você é um cara da bola, você sabe. Traz a galera pro seu lado, irmão. Vai no simples. Menos é mais nesse momento. Vai falar de tática, não usa gatilho da pressão, gatilho que vazou, gatilho do corredor, gatilho da bola. Não faça isso. Por mais que seja um termo bem técnico do boleirês, vem pra galera. Fala simples. Entendeu? Traz isso, você continua afastando o torcedor de perto de você e você vai precisar do torcedor. O maior patrimônio do clube é o torcedor, então você precisa trazer o maior patrimônio do clube para perto de você, cara. E não é assim. Deixando o torcedor sem entender. Aí a boa parte do torcedor ficou com a impressão que você não estava sabendo o que você estava falando, que você jogou palavras ao vento. Eu até acho que você sabe o que você estava falando. O problema é que a comunicação sua não foi legal. Então não faça mais isso. Você tem o voto de confiança do Rafinha e do Rui Costa. Só que o que esses caras falam não se escreve. E não é só o Rafinha e o Rui Costa. São qualquer diretor, dirigente de futebol. Não se escreve. Quantas vezes nós vimos no mundo do futebol o cara falar: fulano de tal é o meu treinador. E ele vai permanecer. 3 dias depois o cara está sendo demitido. Isso acontece, é natural. É do jogo. Só que não aumente essa pressão para cima de você. Use esse período para falar mais. Aproveita, tem lá a SPFC TV. Pô, dá uma entrevista lá pros caras, né,
começou o treino e tal, terminou o treino, você vai lá, fala, hoje trabalhamos, tal, marcação, pressão, aquela coisa toda e tal, brinca, inclusive, o gatilho que vazou não vai vazar mais, o torcedor pode ficar tranquilo e tal, brinca, traz o torcedor pro seu lado, traz a torcida pro seu lado, não afaste o torcedor de você, não faça, não use o torcedor, mais uma vez, para ser contra o seu trabalho. Seja esperto, Roger, você é um cara inteligente. Traz a galera pro seu lado. Você já foi contratado que você traz a galera pro seu lado, você é o cara que a galera quis. É a realidade. Então agora traga o torcedor pro seu lado. Lá dentro você já é benquisto. Só que traga o torcedor. É só uma dica que eu dou. Eu sou um canal pequeno, um cara que às vezes fala groselha e fala às vezes coisas sem sentido, mas é um sentimento que o torcedor tem. Então traga o torcedor pro seu lado. Combinado? Vamos fazer assim hoje? Porque aí eu torço por você, você torce pela gente, a gente torce pelo São Paulo e juntos pelo São Paulo, já diria o finado presidente, né? Finado do cargo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos juntos pelo São Paulo. Falando juntos pelo São Paulo, só pra gente encerrar. Rapaz do céu, o homem que se sentia dono do São Paulo agora caiu a casa. Os conselheiros querem a expulsão do Dedé, né? Cada negócio da F-Gol lá que deu ruim, vai ter que pagar mais de 700 mil reais em multa. Ó. Muito bem feito. Tentou botar a mão, mais um que tentou botar a mão no dinheiro do São Paulo. Tem outros aí que vão cair. Tem outros ainda que vai azedar. Fiquem espertos. Porque a Polícia Civil, o Ministério Público, os caras estão trabalhando. Os caras estão trabalhando. Deixa os caras trabalhar. Ah, você não fala nada. Não falo mesmo. Deixa os caras trabalhar, irmão. Tá tudo certo. Os caras estão trabalhando, tá dando certo. Os caras tão... Deixa os caras trabalhar. Beleza? Enquanto isso, os barracos vão sendo desescorados e vão caindo. Os barracos... É simples, ele vai desescorando o barraco e vai caindo. Desescora o barraco e vai caindo. E tá tudo certo. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu hype, seu Skype, seu pai, enfim. Ajuda a gente aí. Beleza? Forte abraço. Valeu demais, gente.